Ontem a Bolívia protagonizou uma das maiores covardias da rodada. Jogamos contra a arbitragem, contra os gandulas, a altitude e também contra a polícia. Essas foram as palavras do presidente da CBF que detonou a entidade boliviana após o jogo. Confira só. Cara, uma tristeza, né, o que ocorreu hoje aqui. Viemos para jogar futebol e o que nós vimos desde a nossa chegada foi um antijogo, mesmo com essa altitude, 4.000 metros. Jogamos contra a arbitragem, jogamos contra a polícia, jogamos contra os gandulas, tirando as bolas de campo, murchando as bolas, colocando bolas dentro de campo. Então, me desculpa a palavra, mas uma verdadeira várzea hoje. É o que nós não esperamos para o futebol mundial, nem para o futebol sul-americano. O que nós queremos é engrandecer ainda mais esse tipo de atitude, principalmente aqui jogando na altitude de mais de 4.000 metros de altura. Fica difícil jogar futebol e ainda mais jogando com 14 homens dentro de campo contra uma seleção. Então, espero que a Conmebol tome providências, justamente porque temos tudo gravado, tudo que aconteceu aqui dentro de campo hoje, e isso não pode acontecer, isso é um absurdo. Quando você fala da polícia, teve algum episódio específico fora de campo que a polícia foi truculenta, enfim, o que você... Teve sim, polícia truculenta com toda a equipe, com toda a comissão técnica. Então é o que a gente não espera. Nós recebemos no Brasil todas as seleções muito bem, nós abraçamos as seleções, nós colocamos tudo à disposição deles, e quando nós vamos jogar fora do Brasil, principalmente aqui, chega a ser até absurdo, né, a recepção que nós temos aqui, mas fica a minha indignação e eu espero que a Conmebol tome providência. A CBF vai fazer algum protesto formal à Conmebol? Qual que é o trâmite agora para encerrar? Com certeza, vamos formalizar tudo que temos. A gente espera que isso não aconteça mais e nós vamos formalizar tudo. A responsabilidade total de tudo o que aconteceu nessas eliminatórias é da CBF, principalmente do ex-presidente Edinaldo Rodrigues. Tudo, porque não contratou um treinador logo depois que o Tite já havia anunciado que iria sair em 2022, já poderia ter ido atrás, começou arriscando com interino, mas interino, por exemplo, Ramon, sem experiência nenhuma de grandes seleções, trabalhava na seleção de base, treinou um pouco o Vasco, quer dizer, escolheu muito mal. Aí quando a coisa estava indo já ladeira abaixo, fez outra escolha equivocada, que foi o Fernando Diniz, que estava no Fluminense, continuou no Fluminense, inclusive, dividiu funções, um treinador que tem uma ideologia de futebol até legal, mas que não consegue nem colocar nos clubes, a não ser no Fluminense, quando ganhou a Libertadores. Precisa de tempo também, com o Ramon, com o Diniz, depois de novo veio Dorival Júnior, continuou a mesmice das convocações, cadeiras cativas normais, né? Todo mundo, tanto o Ramon como o Diniz, como o Dorival, jogando toda a responsabilidade para a possível volta do Neymar. Todos eles falavam a mesma coisa. Vou fazer um time em torno... O Neymar estava machucado. O Neymar não podia nem se mexer ainda. E os caras... o Brasil jogando eliminatórios, os caras planejando um time para o Neymar jogar. E eu não estou fazendo uma crítica ao Neymar, para aqueles que acham e que pegam sempre uma fala e faz recorte. Eu estou falando que o Neymar estava machucado. Ninguém poderia pensar em fazer um plano em torno do Neymar, que o cara estava se recuperando de ligamento cruzado. E os treinadores ficavam falando a mesma coisa. E aí, as convocações equivocadas, demorou demais para trazer um cara que era necessário, um treinador super vencedor, um dos melhores treinadores da história do futebol mundial, um dos melhores desse momento, um cara vencedor com grande personalidade, maior que os jogadores, para pelo menos ele fez 4 jogos, né? Pelo menos em 4 jogos amenizar
a crise de relacionamento, torcida, seleção, imprensa, seleção, jogadores internamente, todo mundo falava qualquer coisa. Aquilo que o Rafinha falou antes do jogo com a Argentina, eu duvido que ele falaria se o treinador ainda já fosse o Ancelotti. Qualquer tipo de polêmica fora. E eu não estou falando que o Ancelotti é o salvador, ele é o cara que ele chegou, o time jogou maravilhas. Não, não é verdade isso. Eu estou falando que ele chegou e ele é maior que os jogadores e todo mundo baixou a cabeça, todo mundo baixou a bola lá. Então, por aí, eu acho que a coisa começou a melhorar. Mas, cara, o cara tá fazendo o time dele agora. E ir jogar na altitude, gente, vou falar uma coisa. Minimizar a dificuldade do jogador correr na altitude, cara, é mais insano do que você ir lá e jogar 4.150 metros. O Edinaldo, ele errou e acertou. Porque ele começou com o Ancelotti, foi ideia dele. E muita gente ridicularizou e tudo. Eu me lembro desde o começo, eu falando, cara, eu não acho um absurdo. Não, o Ancelotti vai vir pra cá. Cara, é a seleção brasileira. Não vai treinar o Rosita Sofia no Brasil. É a seleção brasileira. É sedutor para um técnico, com o currículo que ele tem, ganhar uma Copa do Mundo pelo Brasil. Tentar ganhar, né? Imagina. Desde o início, para mim, está bem claro. E, de fato, havia o contato. Só que houve um momento em que o Real Madrid chama o Ancelotti para renovar o seu compromisso e, simultaneamente, o Edinaldo estava afastado. Depois ele volta, depois sai de vez. Pô, na hora que eu imagino, o Real Madrid fala, vamos renovar o contrato? Eu falo, pô, tem uma proposta do Brasil, mas cadê o cara que me chamou? Não tá mais lá, pô, não, vou renovar com o Real Madrid aqui. Talvez ele renovasse mesmo que o Edinaldo estivesse no poder, mas as circunstâncias tornaram óbvia a renovação contratual dele. Isso fez com que ele ficasse mais tempo por lá. E acho que o erro foi não ter buscado um outro nome e ter apostado em nomes que não deram certo, que não me surpreende nem um pouco, tanto o Diniz quanto o Dorival. Acho que não tem tamanho para treinar a seleção brasileira. Sem contar o Ramon. O Ramon, então, é uma piada, né? O Ramon é uma piada. O Ramon tem um cartel de treinador antes de chegar na CBF, que é uma coisa medonha. No Vasco, CRB, acho que Vitória, todos os times que ele passou, passagens curtíssimas, trabalhos ruins, e de repente ele está na seleção sub-20, vai para a seleção principal. Aquilo foi uma inconsequência. E segue lá, né, detalhe. Né? Oi? E segue lá na E seleção. está lá ainda. Aquilo foi inconsequência. Isso aí tudo é muito errado, evidentemente está errado. Acho que no momento que o Ancelotti não podia, ele tinha que ter buscado um outro nome que tivesse peso para comandar a seleção. O maior símbolo de que o Dorival não poderia ser esse cara é ele com o dedinho levantado tentando entrar na rodinha, antes da disputa de penais. Aquilo ali foi constrangedor. E o Diniz fez um prolongamento do que era a relação dele com os jogadores, paparicando o Neymar no jogo aqui do Santos contra o Vasco, tomou de 6-0. Quer dizer, que relação é essa? Sabe, esquisito, não é uma relação, sabe, de cobrança, profissionalismo. Pode ser que o Ancelotti seja um fracasso na Copa do Mundo, a gente não sabe. Mas hoje, falando antes da Copa, pô, acho difícil alguém falar assim, contratou um mau técnico, contratou um cara errado. Dá para dizer isso? Alguém conseguiria dizer isso? Eu acho difícil. Lembrando, pessoal, que nada justifica a campanha horrível da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Meu irmão, foi a pior disparada. O Brasil ficou abaixo do Equador. Isso só mostra que o problema da seleção brasileira não era simplesmente trocar um técnico e trocar outro. Foram vários e vários técnicos tentando arrumar a seleção brasileira. Mas o Ancelotti ajeitou a seleção brasileira? Bom, não sabemos de maneira clara. Sabemos que o ambiente mudou. O clima ficou mais tranquilo, disse alguns jogadores após a chegada do Ancelotti na seleção brasileira. Beleza que tem muita coisa para acontecer. Se o Ancelotti vai conseguir fazer essa seleção ser campeã novamente, meu irmão, só o próximo ano vai dizer isso. Mas a campanha que o Brasil fez foi algo terrível. Ontem, beleza, teve a Bolívia que colocou o jogo, meu irmão, aonde ela poderia colocar o jogo para piorar mais a situação, ela colocou. Como eu falei, nada justifica a campanha horrível do Brasil. Mas ontem, meu irmão, teve até um lance, se eu não me engano, foi no final do jogo onde o Estevão, ele vinha pela direita, se eu não me engano. Meu irmão, jogaram a bola no campo justamente para atrapalhar. Bola murcha. Os gandulas, eles estavam escondendo as bolas. Meu irmão, o negócio foi sério ontem. Até a polícia, segundo o presidente da CBF, como vocês viram aí no vídeo, cara, fizeram de tudo para se classificar. Por quê? Eles precisavam do resultado. Eles precisavam vencer a seleção brasileira.
e também ficar a depender de um resultado. Se eu não me engano, não sei se era a derrota da Venezuela, eles ali estavam matematicamente com chances reais de se classificar e ir para a repescagem. Então a Bolívia conseguiu, mas meu irmão, fizeram de tudo. Não foi somente dentro de campo, né? O Brasil teve os seus defeitos. Ontem o Brasil praticamente nem entrou em campo. Assim que começou o jogo, o Brasil tentou jogar de uma maneira mais defensiva, sem correr muito. Beleza que não era um jogo decisivo para o Brasil, mas poderia ali ter tentado ganhar da Bolívia e ficar na segunda posição. Terminou as eliminatórias na quinta posição. É vexame sim, porque o Brasil nunca vivenciou algo como isso. E se tivesse mais alguns jogos, o Brasil sim correria riscos sérios de ficar fora da Copa do Mundo. Mas eu quero muito saber a sua opinião aqui, se a altitude, o momento ontem contra a Bolívia, são desculpas para não criticarmos a seleção brasileira. Confesso que quero muito saber a opinião de vocês aqui neste vídeo. Deixa o like e comenta aqui a tua opinião. Valeu pessoal, Deus abençoe a todos e até a próxima.